Fala galera, estamos na aula padrão light, né? E o assunto é solicitação e fornecimento, né? Vamos continuar como é que é a documentação, né? De solicitação e fornecimento. Então vamos ver como é que é a solicitação e fornecimento em entradas coletivas. Para a gente ter a, a documentação, né, para entradas coletivas, devemos, nos casos de ligações, né, alterações de cargas e formas em entradas coletivas, deve ser apresentado em forma digital um projeto da instalação de entrada elaborado através de um software, tá galera? E a Light pede esse software, tem que ser em A1, A2 e A3 em formato digital. O que você precisa apresentar nesse projeto? Tensão de fornecimento solicitada, né? Diagrama unifilar, quadro de carga, avaliação da demanda e planta de localização. Também deve ser apresentada uma planta baixa e corte com detalhes da proteção geral de entrada, dos agrupamentos de medição, dos trajetos de linhas, de dutos e circuitos de energia elétrica não medidas, né? São distâncias e a ponto. Também detalhes construtivos, assim como configuração elétrica, parte interna de caixas e painéis especiais, quando for o caso. Detalhes construtivos da malha de aterramento, plantas de situação com localização do compartimento, né, que é a infraestrutura do local e que permita a instalação de equipamentos de transformação, proteção e outros necessários ao atendimento da unidade, né, consumidora da edificação, com a indicação do desenho padrão light a ser empregado na instalação, quando for o caso. Também é necessário planta baixa e cortes com detalhes, né, da infraestrutura destinadas ao sistema SMLC, né, quando for o caso. Para características técnicas do equipamento e material, valores de queda, de tensão e perdas técnicas, quando for o caso também, né, galera? Também o circuito de iluminação das vias internas em condomínios com múltiplas edificações, cartas de cessão de espaço, quando for o caso. Em entradas coletivas que possuem até 6 unidades consumidoras exclusivamente residenciais, mais a unidade de serviço, totalizando 7 unidades com demanda individuais, até 5 kVA, ficam dispensadas da apresentação de projetos de entrada completo. Para esse caso, o responsável técnico deve apresentar um projeto simplificado através de formulários específicos disponíveis na internet no endereço ou nas agências comerciais da Light. O projeto de entrada, quando a aprovação pela Light, deve ser encaminhadas ao consumidor responsável técnico. Para instalações que possuam geração própria, seja para utilização de emergências, paralelismo momentâneo ou permanente, a mesma deve ser apresentada no projeto de entrada para casos com utilização de emergência. O responsável técnico deve apresentar termos de responsabilidade para utilização de gerador particular de emergência, modelo apresentado no
assinada pelos mesmos, assim como pelo consumidor. Para casos de paralelismo com a rede de distribuição da Light, não é necessário tratativas especiais no que tange o proteção de acoplamento e a medição de qualidade, pois tais características são definidas em normas específicas. Nos casos de unidades consumidoras compreendidas numa determinada entrada coletiva existente, onde o acréscimo de carga decorrente de uma solicitação de ligação nova ou aumento de carga não implica um dimensionamento dos materiais e equipamentos do trecho coletivo da estimação de entrada, devem ser apresentados como áreas possíveis disponíveis na internet no direito ou nas agências comerciais da obra para atendimento às solicitações dessas características para os casos que implicam em intervenção no trecho coletivo. Deve ser apresentado um projeto. Prazo de validade do projeto. O prazo de validade a ser considerado pela Light a partir da data de validação do projeto apresentado é de até 18 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período dos casos de identificações que comprovem através do programa de obras. A necessidade de extensão de prazo, cabe destacar que, findado o prazo em questão, o consumidor deve atender a toda a qualquer modificação que possa ocorrer nesta regulamentação. Lembrando, galera, que o prazo de validação dos projetos é de 18 meses, tá? Você fez a solicitação, levou o projeto lá na Light e o prazo de validação dele é de 18 meses. Ele fica válido até 18 meses para você executar aquele serviço. Até porque o serviço é caro, demanda verba, tempo. Então, por isso que a Light dá essa validação de 1 ano e meio, né, para a pessoa estar fazendo o atendimento dela. Em alguns casos, a Light até estende esse prazo, né, porque possa ocorrer algumas objeções, né, mas tem que ser comprovado essas objeções, né, para a Light estender o prazo. Lembrando que a TRT tem que estar no mesmo prazo do projeto, de 18 meses ou até mais, né? O ideal é botar a TRT tu pode colocar a validade que você quiser, né? O ideal é que a TRT seja, o prazo da TRT seja maior que o de 18 meses, né? Porque assim que terminar a obra você pode dar baixa na TRT a qualquer momento. Então, se o prazo vencer junto com o projeto, possa ser que o projeto venha a se estender, né? Mas a TRT venceu, aí tu vai ter que pagar outra TRT, né? E tudo isso gera custo na assinatura de engenheiro, né? Então vocês sabem como é que é. Em alguns casos, o prazo ele pode ser estendido. Isso eu estou falando em relação à obra, né? Um empreendimento novo, o projeto ele pode ser estendido até a obra terminar, né? De acordo com o cronograma da obra. Então, esse prazo de fornecimento da Light, para a Light estender, tem que ser apresentado o cronograma da obra do novo empreendimento lá, para poder ser estendido, né, o prazo de validação do projeto. Apresentação de documentação ART do CREA, RRT do qual ou TRT do CFT. Bom, ficam dispensados, né, de apresentação da ART
anotação de responsabilidade técnica e registro de responsabilidade técnica, termo de responsabilidade, todos os casos de ligações atinentes à linha do item 1.5 deste capítulo, né? Que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Do item 5, ó, 1.5. 1.5. Fornecimento de energia elétrica para entradas individuais. Baixo não apresentadas as situações para atendimento em entradas individuais. Ligações novas e alterações de cargas com carga demandada até 15 kVA 40 tem obrigatoriedade de apresentação de TRT para seguir as seguintes modalidades: para entradas individuais, isoladas, nesse caso aqui fica dispensado, né, a apresentação de TRT e responsabilidade técnica quando o fornecimento fica entre 15 kVA a 40 A. Ficam dispensados de apresentação da TRT, anotação de responsabilidade técnica, RRT, registro de responsabilidade técnica ou termo de responsabilidade técnica dos casos de ligações alineantes a alinear a do item 1.5 deste versículo. Isso quer dizer o que? De 15 kVA até 40 A fica dispensado a apresentação de TRT, tá, galera? A não ser acima dessa carga. Agora, para todos os demais casos contidos no item 1.5 e 1.6 deste versículo, é obrigatoriedade a apresentação da TRT. Todo termo técnico aqui devidamente preenchido e registrada pelo responsável técnico pela instalação junto ao CREA, respectivamente, relacionado todos os serviços sob sua responsabilidade e os dados técnicos da instalação, idênticos aos contidos na solicitação e fornecimento. Nesse caso aqui, do item 1.5 até 1.6 deste versículo, a anotação de responsabilidade técnica é permitido. Então é isso aí, galera. Eu fico nessa aula aí sobre a apresentação, né, e fornecimento. Eu fico nessa aula e vamos seguir nos próximos módulos. Aguardo vocês aí.